que Jesus tivesse feito isso sem primeiro ter dito: estão perdoados os seus pecados, em nada mudaria o resultado dessa história na vida desse homem. Ele certamente sairia dali curado e com seus pecados perdoados. Não teria nenhum problema com relação àquele homem. Ele já havia feito vários milagres, e mesmo depois, tantos outros milagres que ele fez, ainda assim os homens permanecem incrédulos diante de Deus. E então, irmãos, como ele primeiramente anunciou o perdão dos pecados daquele homem, Jesus então estava nesse momento permitindo que os escribas, que os incrédulos o questionassem. Esta foi exatamente a intenção de Cristo. Está diante de um grupo de incrédulos que não acreditavam quem ele era. E chega um paralítico e Jesus poderia muito bem dizer: vamos lá, levante, curar aquele homem e mandar ele embora. Não teria nenhum problema. Mas Jesus então, ele não fala as palavras levanta-te e anda. Ele diz: tenha bom ânimo, meu filho, fique animado, os seus pecados estão perdoados. Meus amados irmãos, nisso Jesus despertou um sentimento no coração daqueles incrédulos. Jesus desperta o seguinte raciocínio: para Deus nenhuma dessas coisas é difícil. Agora, só para Deus. Quem é esse homem que está aqui dizendo que pode mandar alguém levantar e que pode dizer: estão perdoados os seus pecados? Aqueles incrédulos que ali estavam, eles sabiam, só Deus pode fazer isso. E uma vez diante desse raciocínio, aqueles escribas, eles tiveram que admitir, ainda que não tivessem declarado, que quando Jesus falou: levanta-te e anda, e aquele homem imediatamente se levanta e vai para a sua casa, então aqueles incrédulos chegaram à seguinte conclusão naquele momento: ele é Deus, porque somente Deus pode fazer isso. Quando Mateus diz, meus amados irmãos, que glorificaram a Deus porque ele dera autoridade aos homens, nós devemos interpretar corretamente aqui essas palavras da seguinte maneira: é plausivelmente possível que nós temos aqui, de certa forma, essa palavra de Cristo aqui, um eco das palavras que os discípulos acabaram de ouvir no pronunciamento do Senhor Jesus Cristo. Jesus havia acabado de dizer: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder. Em outras palavras, para que vocês saibam que quem está aqui é Deus. Então veja que a palavra poder, a palavra autoridade, nos dois casos, elas são comparadas exatamente ao Filho do Homem. E então as pessoas, quando viram Jesus realizar aquele milagre, eles ficaram maravilhados, porque Deus deu poder ao homem para fazer isso. Só que aqueles incrédulos só entenderam isso, irmãos. Por um momento, a glória de Jesus Cristo faiscou. A glória de Jesus Cristo, de certa forma, começou a brilhar no coração daqueles fariseus, daqueles escribas, daqueles incrédulos. Mas eles não creram, mesmo assim. O que nós podemos perceber, meus queridos irmãos, é que Jesus Cristo, ele é a autoridade sobre todas as coisas. E quando ele se revela curando, ele se revela perdoando pecados. Aqueles homens que ali estavam, eles não conseguiam ver Jesus Cristo como de fato aquele que é o resplendor da glória de Deus, aquele que é a própria imagem em substância de Deus, conforme lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3 nos diz: ele é a expressão exata do ser de Deus. Mas eles não conseguiram ver Jesus dessa forma, irmãos. Jesus Cristo tem passado na vida de muitas pessoas. Jesus Cristo tem falado em muitas igrejas.
muitas pessoas começam a compreender um pouco quem Ele é, mas muitas pessoas continuam incrédulas, como aqueles escribas, mesmo vendo muitas coisas maravilhosas que Jesus faz. Irmãos, quero trazer aqui algumas aplicações para nós. Tudo o que acontece na sua vida, tudo o que acontece de um modo geral, tem um propósito. Todas as coisas. O propósito de Deus para tudo o que acontece é glorificá-lo. E foi justamente isso que aconteceu, irmãos. O versículo de número 8 nos diz: vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus. Aquele paralítico, ele foi buscar cura, ele foi buscar um milagre. Mas, meus amados irmãos, de longe, essa foi a maior bênção que ele achava que poderia receber. Só que o perdão dos seus pecados era infinitamente mais importante, mais valioso do que a cura daquela paralisia. Se você for colocado hoje diante dessas duas realidades, o que você prefere, irmão? Você está com uma grande necessidade na sua vida, talvez alguém que precisa de uma cura, porque se não tiver, vai morrer. E então, a promessa é que eu tenho para te oferecer o perdão. Você ficaria satisfeito com isso? Se você é uma pessoa que conhece a Cristo, você vai entender que isso é muito mais importante do que qualquer cura física. O perdão, ele é muito mais importante do que qualquer valor financeiro. O perdão é exatamente tudo que nós precisamos. Perdão dos nossos pecados. Porque é a única possibilidade de nós de fato podermos glorificar ao nosso Deus. Outra aplicação que nós podemos trazer, irmãos. Nós não sabemos se a condição física daquele homem paralítico, se isso era por conta dos seus pecados, ou se era por alguma coisa. Não sabemos se ele era paralítico desde nascença, ou não sabemos, mas o que nós sabemos é que Jesus tratou primeiro do seu pecado. A primeira tratativa de Cristo foi com o maior problema daquele homem, porque essa é sempre a maior necessidade, mais do que o alívio da dor, mais do que o alívio da enfermidade provocada. O maior alívio que nós precisamos, meus amados irmãos, é o alívio da nossa consciência de que nós somos pecadores. Então, tem algo que você necessita aqui nessa noite, é do verdadeiro perdão de Cristo. Perdão esse que está sendo desprezado por uma geração que está em busca de milagres, uma geração que está em busca de espetáculos, que está em busca de objetos ungidos para passar nos lugares, para trazer bênção, para trazer dinheiro, para trazer saúde. E o verdadeiro perdão está sendo desprezado, porque Jesus veio a esse mundo para perdoar os pecados que estavam mandando as pessoas para o inferno, irmãos. A nossa necessidade urgente é de que os nossos pecados sejam perdoados. A terceira aplicação, nós não devemos concluir desse milagre que toda doença é causada por um pecado específico, não. Não podemos concluir que receber o perdão implica automaticamente receber também uma cura. O que aconteceu com aquele paralítico foi, ele realmente foi perdoado os seus pecados e também recebeu a cura física. Mas nem sempre é assim. Nem sempre o perdão que nós recebemos vai nos trazer uma vida boa, uma vida regalada, uma vida de muita saúde.
Nem sempre, meus amados irmãos. Como disse o Senhor Jesus Cristo, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E mais importante do que a cura física desse homem era exatamente a purificação dos seus pecados. Ele voltou para casa com o corpo curado, com o coração em paz com Deus. Situação esta que é a necessidade de todos nós aqui nessa noite. Meu amado irmão, você que está hoje nesse culto, se você voltar para a sua casa e os seus pecados não estiverem perdoados, se você ao voltar para casa, você não estiver em paz com Deus, então a sua situação é aterradora. Você precisa urgentemente de que o pecado que lhe assola, que lhe manda para o inferno, que condena a sua vida, você precisa urgentemente ouvir Jesus falar ao seu coração: filho, estão perdoados os seus pecados. E somente acontecerá para aqueles que creem em Cristo Jesus. Se você não crê em Jesus, você precisa urgentemente desse milagre na sua vida. A minha palavra nessa noite, irmãos, é para vocês que creem em Cristo, vocês que de fato têm o Senhor Jesus Cristo como o Senhor absoluto da sua vida. Nenhum milagre além da salvação é necessário para que vocês creiam. Tudo que vocês precisam para crer é no milagre da salvação. Não precisa de absolutamente mais nada. Mas a você que não crê, aos incrédulos, o mais impressionante dos milagres, o espetáculo mais extraordinário que você possa ver na sua vida, o milagre mais fantástico, não é suficiente para que você seja salvo. Primeiro, você precisa da salvação. Não vá atrás dessas campanhas que estão prometendo curas, prometendo milagres, prometendo prosperidade, prometendo dinheiro, se você não tem a verdadeira salvação em Cristo. Nenhuma igreja na face da terra, igreja do Senhor Jesus, foi autorizada para sair oferecendo milagres por aí, em carros de som e tudo mais. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo foi encaminhada, foi comissionada para dizer às pessoas: nós temos uma palavra de Deus e Jesus Cristo pode perdoar seus pecados. Essa é exatamente a mensagem que a igreja precisa proclamar. Aqueles homens que trouxeram aquele paralítico creram que ali estava alguém que de fato poderia resolver seus problemas. Mas eles receberam muito mais. Eles receberam perdão dos seus pecados e saíram animados para as suas próprias casas. Como é que está você e os seus pecados? Existe pecado que está há muito tempo no seu coração, que você está acostumado com ele? Você tem vivido uma vida de pecado de maneira que você não se constrange em estar aqui? Há pessoas que domingo após domingo eles andam afundados nos seus pecados, dando mau testemunho para todos os lados, e numa boa cantam louvores, participam dos cultos. Não é errado fazer isso, mas faz isso constantemente e nunca muda, e permanece nos seus próprios pecados e não incomodam com isso, e não os confessa sinceramente diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu querido, esse é o momento que você pode, se Deus falou ao seu coração, e você pode pedir ao Senhor, dizer: Senhor, eu preciso dessa paz, eu preciso da verdadeira paz com o Senhor, a
paz que esse mundo não dá. A paz que os prazeres, que a bebida, que as drogas, que a prostituição, a paz que qualquer outra coisa aqui nessa terra não consegue dar, mas que somente Jesus pode dar. Hoje eu quero dizer isso para você. Clame ao Senhor. Venha para o Senhor Jesus Cristo. Peça a Ele essa paz que talvez possa preencher esse vazio enorme no seu coração. Jesus pode te dar. Vamos orar ao nosso Deus.